Olá, amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Luz para a Eternidade. Trago hoje a história de Daniel, que se encontra no livro O que eu encontrei no outro lado da vida, da autora Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, ditado pelo Espírito Antônio Carlos. Se inscrevam no canal, compartilhem com mais pessoas e deixem aquele famoso like. Muito obrigada! Luz para a Eternidade apresenta Religião de Fachada. Lembro somente que, no meio da minha pregação, senti uma tonteira, depois uma dor terrível no peito. Acho que desmaiei porque não vi mais nada. Ao voltar do desmaio, estava só no templo. O salão enorme estava vazio, silencioso. Sentindo uma estranha fraqueza, sentei numa poltrona e indaguei o que poderia estar fazendo ali sozinho. Olhei o relógio da parede e constatei que eram 23 horas. Fraca claridade entrava pelos vidros decorados. Minha igreja era linda. Orgulhava-me dela. Toda bem decorada, luxuosos tapetes, tudo de fino gosto para enfeitar a casa de Deus. Não consegui me lembrar porque estava ali e não em casa. Resolvi ir para meu lar, que, modéstia à parte, era uma linda mansão num bairro chique. Daniel. Escutei alguém chamar o meu nome baixinho. Virei a cabeça e vi um vulto de mulher que se aproximou. Gelei ao reconhecer minha mãe, que há tempos morrera. Mãe! Exclamei aflito. Valei-me Deus e seus anjos! A senhora está morta! Por que vejo sua alma? Porque seu corpo também morreu. Mentira! A senhora é uma herege, sempre foi. Não fala a verdade. E o espírito impuro, volte ao inferno. Daniel, meu filho, falo a verdade. Sempre falei. Quando vivi no corpo carnal, alertei-o para que não enriquecesse com dinheiro alheio. Deus, Jesus, nunca cobraram benefícios. De novo, nem morta entende. Afaste-se de mim, é um satanás. Não vê as obras assistenciais que fiz, que faço? Nossa creche abriga inúmeras crianças. Em nome de Deus, afaste-se. O vulto desapareceu e fiquei a cismar. Nunca pensara em ver a alma de minha mãe. Gostava dela, só que sempre implicava comigo. Não comungávamos dos mesmos ideais. Não seguir a minha religião como deveria. Era uma herege. Imagine, dissera que morri. Era um conhecedor da Bíblia. Sabia-a quase de cor. Pregava a palavra de Deus com minha voz clara e agradável. Era um temente, um crente. Orava muito todos os dias. Sim, lidava com o dinheiro que os fiéis doavam. Com ele erguera aquele templo belo e confortável. Fizera a creche. Tínhamos a caixinha que auxiliava os membros da nossa igreja quando dificuldade, embora isto raramente acontecesse. Ajudava com minha influência todos os meus fiéis para que tivessem bons empregos. Vadios não eram aceitos. Aqueles que não trabalhavam eram convidados a se retirar e não vir mais ao templo. Tinha uma boa casa, bons automóveis, era digno do meu salário. Imagine, morto. Quando morresse, teria uma linda morte. Os anjos do Senhor viriam buscar-me e teria um julgamento pomposo. Acabei dormindo na poltrona e não fui para casa. Acordei com barulho. 2 mulheres abriram o salão para limpá-lo. Não me viram. Comentavam a minha morte. Escutei estarrecido. Nosso pastor Daniel morreu. Que tristeza! Deve estar sentado ao lado do Senhor. Seu enterro foi lindo, tantas flores. A esposa chorou tanto. Fiquei que pregado na poltrona. Elas limparam e não me viram. Ali no templo permaneci, sem coragem de sair. No dia do culto, o salão encheu-se de fiéis. Um outro pastor fez a pregação, oraram por mim. Vi meus familiares nos lugares da frente e, como sempre, ninguém me viu. Fiquei na poltrona onde não sentou ninguém. Comparei-me com as outras pessoas
estava diferente. Meu corpo parecia leve, contudo, podia sentir-me, apalpar-me. Chorei. Todos saíram e fiquei novamente sozinho. Levantei-me da poltrona e, no meio do salão, clamei ao Senhor em desespero. Deus, dediquei minha vida ao Senhor. Por que estou assim? Se morri, que faço aqui? Por que não estou no seu seio? Ajuda-me, Pai! Senti alguém perto de mim. Vi um vulto sem contudo distinguir quem seria. Sua presença confortou-me. Falou com voz tranquila. Daniel, está assim por orgulho. Ama a Deus mais que a você. Ama a seu próximo mais que a você. Venha comigo. Deverá haver muitas coisas. Saímos, passamos a rua, o vulto ia sereno ao meu lado. Logo, pessoas como eu, desencarnadas, acercaram-se de nós. Pastor Daniel? Escutei muitos exclamarem. Não lhes dei confiança, eram bêbados, viciados, que andavam pela noite, nunca foram rezar. O vulto disse: são nossos irmãos. O vulto levou-me ao cemitério, nunca fora ao Campo Santo à noite, porém, meu acompanhante dava-me coragem. Paramos ao lado de um luxuoso túmulo. Li meu nome na placa de bronze juntamente com meu retrato. Sentados no túmulo, estavam alguns desencarnados. Riram de mim, caçoando. Meu acompanhante não me defendeu. Também nada respondi. Era superior. Ajuda-me! Socorra-me! Maltrapilhos cercaram-nos, tentando agarrar-me. Afastei-os. Estavam sujos e fedorentos. São nossos irmãos. Insistiu o vulto. Saímos dali. Senti-me aliviado. Fomos a uma igreja católica. Várias pessoas, entre as muitas presentes, oravam no seu culto de fé. Outras ali estavam presentes, só fisicamente. Dali, fui levado a outras igrejas, templos, locais de orações. Percebi que uma grande quantidade de pessoas amava a Deus e orava com fé sincera. Daniel, não é só sua religião que ama a Deus e ora. Religiões são setas no caminho. São as diversas formas de interpretar as escrituras sagradas, os evangelhos. Religiões não fazem por nós o que nos é devido fazer. Ajudam-nos a iluminar o caminho a ser percorrido. Somos, portanto, nós a caminhar. Você desprezou outras crenças, escolheu algumas pessoas para seus irmãos. Entretanto, o Pai não age assim. Todos são seus filhos, somos todos irmãos. O Pai não nos separa por crenças, mas nós é que fazemos por sermos separados por nossos atos e ações. Depois, fui levada a uma reunião espírita. Sinceramente, não gostava do espiritismo. Eles não acreditavam em Satanás, diziam que eram seus irmãos e que o demônio estava nas trevas do erro temporariamente. Lendo meus pensamentos, o vulto me conduziu e replicou: por ter errado, por estarem no erro, esses espíritos a quem você chama de Satanás, diabo, são nossos irmãos e podem se regenerar, tornando-se espíritos de compreensão e bons. Não pude deixar de comparar os dois locais de orações. O meu luxuoso, ali, simples demais para ser casa de Deus. Novamente o vulto esclareceu-me. Daniel, Deus é Pai, é o Criador do universo. Que existe que não pertença a Ele? O universo todo é sua casa. Locais de oração, de estudos da alma, não necessitam ser luxuosos. Humildes, sente-se bem na simplicidade. Vi ali, além dos encarnados, muitos desencarnados, conforme o vulto explicara-me. Entre os desencarnados estavam muitos maltrapilhos, doentes e, pela expressão e modos de alguns, espíritos maus. Todos estavam quietos, esperando o início da reunião. Para meu espanto, oraram com fé e sinceridade. Uma senhora leu um livro que continha partes dos textos dos evangelhos. Leu a parábola do samaritano, parábola que sabia de cor. Porém, ao ler as explicações contidas no livro,
Impressionou-me, principalmente, a parte que dizia: indaga pela ortodoxia da fé? Faz alguma distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano considerado herético, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo a quem falta caridade. Continuou a senhora lendo e comentando o texto. O maior mandamento. Nunca havia entendido daquela forma esse ensinamento. Como foi explicado, caridade e humildade, essa é a única via de salvação. Egoísmo e orgulho, essa é a via de perdição. E finalizando, leu: a caridade segundo São Paulo. Meu Deus! Exclamei! Como fui orgulhoso! O orgulho é pai de todos os vícios. Fui religioso de atos externos. Esqueci-me do principal, de ser como Jesus foi, humilde. Lágrimas escorreram-me pelas faces. Ali ninguém era repelido por estar sujo. Aqueles desencarnados, gemendo, fétidos, eram tratados do mesmo modo que os trajados ricamente. Nunca acreditei que os mortos da carne pudessem se comunicar com os que denominava vivos. Achava essas manifestações mediúnicas ridículas. Agora ali estava como desencarnado e pude comprovar a autenticidade dessas manifestações. Encarnados falavam transmitindo pensamentos, queixas, etc. dos desencarnados e, por meio de fluidos doados, de orientações, da comprovação do estado deles, e eram ajudados. Ajoelhei-me e orei. Pai, perdoa-me. Amo-o demais. Estive errado, mas amo. Fui erguido e abraçado pelo vulto que ali me conduzira. Olhei-o e dessa vez ouvi. Era Jonas, um antigo pastor da minha igreja, a quem considerava sem ambição. Envergonhei-me. É meu irmão! Ele exclamou. Seu olhar demonstrava o imenso carinho que tinha por mim. Estive no erro, na religião errada. Disse chorando: não é a religião errada. As religiões são boas, principalmente aquelas que melhoram as pessoas. Errados são os indivíduos dentro das religiões, indivíduos que se dizem religiosos, mas apenas são exteriormente. Fazem atos errados em nome das religiões, até de Deus. Você, Daniel, foi religioso, seguiu os preceitos conforme eram do seu interesse. Escolheu para serem irmãos somente os que pensavam como você. E para ensinar, exigia que seus fiéis doassem. Teve um salário alto para ser líder de sua crença. De fato, fez obras assistenciais, mas recebeu grande remuneração por seus préstimos. Não se exemplificou no Mestre Jesus, que recomendou aos seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Venha, Daniel, levá-lo-ei para um local onde aprenderá que o seu corpo morreu. Não será julgado com pompas. Irá como todos os socorridos aqui para o plano espiritual, onde somos todos irmãos. Jonas, desprezei muitas religiões. Esqueci que Deus é um só e que todas as crenças ensinam a amá-lo. Porém muitos o amam, mas não fazem sua vontade. Ama a Deus e não ama seu próximo. Ou, como eu escolhi, alguns para serem meu próximo. O Espiritismo revela muitas verdades e ensina a amar a todos como irmãos. Não repele os desertores do bem, ensina como é a desencarnação. Explica com sabedoria os ensinos do Mestre Jesus. Quem muito sabe, muito lhe será pedido. O Espiritismo está orientando a muitos. Infelizmente, muitos vêm até aqui em centros espíritas só para receber benefícios e não para aprender. Entram para o Espiritismo, mas o Espiritismo não entrou ainda em seu íntimo. Os que aprendem, os que seguem a doutrina espírita, mudam a maneira de viver. A morte não os apavora. Não esperam pieguice com a desencarnação. E a morte do corpo somente lhes apresenta a outra forma de viver. Anos se passaram. Aprendi muito.
Tenho pelos ensinos espíritas enorme carinho. Tenho conduzido minha forma de viver pelas explicações que faz o Espiritismo sobre os ensinos de Jesus. Tenho procurado cultivar a humildade, porque entendo agora o que Jesus disse ao ensinar: bem-aventurados os humildes. Assinado Daniel. Muito obrigado. Amigos, tomemos cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a nossa vida não se consiste na abundância de bens, como diz em Lucas 14:15. A advertência do nosso amado Jesus é para falar diretamente ao nosso coração, porque a ganância é uma tentação, não só para pobres, para ricos, para todos nós. A ganância nos afasta dos caminhos de Deus. Grata por estarmos aqui juntos, por poder compartilhar esse calor humano que faz tão bem pra gente. Se você ainda não é inscrito no canal Luz para a Eternidade, peço que se inscreva, ative os sininhos das notificações, compartilhem com mais pessoas e deixem um like. Gratidão.